Depois tem um stand na saída do culto. Se você não comprou, deseja comprar para presentear alguém. E eu quero agradecer muito à igreja. Irmãos, nós estamos quase chegando aí em 500 livros vendidos já. Faltam 1.500. Mas ontem nós vendemos lá na Primeira Igreja Batista de Biritim-Birim, faltaram 2 combos, 2 box para fechar uma caixa. Nós vendemos mais de 22 box. O box está saindo com muita facilidade e alguns irmãos dando testemunho: pastor, as mensagens, olha, estão alcançando o coração, a gente deu para uma pessoa não crente, Deus está falando com ela. Tem uma que veio no culto de domingo por causa do livro, vai voltar por causa do livro. Olha, Deus é maravilhoso. Apesar dos escritores, Deus usa aquilo que está ali, porque é a palavra dele, para abençoar pessoas. E você mesmo da igreja, você adquirindo, você está contribuindo para a construção do novo templo, e está contribuindo para evangelizar alguém, tá bom? Eu acho que era só. Agora sim, eu quero falar daquilo que interessa. Irmãos, nós estamos com a última série do ano, chamada Desacelere. E essa última série, gente, ela é uma série que eu estou pregando para mim, porque eu sou muito acelerado, muito. Mas eu disse que eu ia pregar para mim com a esperança de que Deus ainda falasse com você. E como é bom você receber WhatsApp, no direct: pastor, eu também sou acelerado, e aquilo que a palavra de Deus falou contigo, falou comigo também. A gente precisa desacelerar. E hoje, no nosso terceiro episódio, eu quero considerar esse tema: desacelere, põe em ordem o seu mundo interior. Não precisa do texto, porque o texto está aqui, Kaique. Olha só, gente, é só você olhar aqui para frente. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Ah, como esse texto é fundamental para a gente aprender a desacelerar. Quero orar mais uma vez. Pai querido, fala com a gente. É um versículo tão pequeno, aparentemente tão simples, mas ele encerra uma verdade tão importante, de um Deus que nos ensina a fazer pausas, de um Deus que nos ensina a desacelerar. E é a tua palavra que nós desejamos que fale aos nossos corações nesta manhã, que a gente considere, Pai, que o nosso mundo interior, que muitas vezes fica tão barulhento, com a vida apressada que a gente leva, que o Senhor nos ajude a colocar em ordem esse nosso mundo interior. Fale com a gente, apesar da gente. Pedimos assim bondosamente, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos numa geração que é acelerada. Nós vivemos tempos em que tudo é imediato, as respostas, as informações, os resultados. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão que a minha mente, ela nunca desliga, e que a minha mente, ela aposta a corrida contra o relógio. Eu tenho a impressão que eu quero vencer o relógio, de tanta coisa que eu quero fazer, de tanta coisa que eu preciso fazer. E dentre essas coisas, tem as coisas que eu gostaria de fazer. E esse mundo apressado, acelerado que a gente vive, parece que a gente vive no modo turbo. Quanto mais rápido, melhor. E quanto mais apressados e quanto mais rápido a gente vive a vida, mais barulhenta a nossa vida se torna. Mais barulhento o nosso mundo interior, ele se torna. E quando a nossa vida fica barulhenta, nosso mundo interior, ele vai desabar em algum momento. É por isso que a gente abriu a Bíblia para falar de Marcos 6:31. Sabe por quê? Porque nesse contexto, Jesus nos ensina a desacelerar. Qual é o contexto desse verso 31? Você sabe que Jesus reúne um grupo de discípulos, e ele despede os discípulos para que os discípulos vão pregar o evangelho, vão curar enfermos, vão expulsar demônios, vão fazer uma obra, uma viagem missionária.
Os discípulos estão voltando desse tempo. E eles estão exaustos. E os discípulos voltam, e Jesus está, porque Jesus não foi, Jesus está com a multidão, porque sempre uma multidão acompanha Jesus. O texto diz que uma multidão vem e vai, e essa multidão está atrás de Jesus. Cada um tem uma expectativa a respeito daquilo que Jesus vai fazer na vida deles. E uma multidão que não dá descanso, nem para Jesus e nem para aqueles discípulos que voltam de uma viagem missionária e eles estão extenuados. Mas a multidão não quer saber. A multidão quer ser curada. A multidão tem uma demanda. Essa demanda precisa ser suprida. A multidão quer falar com Jesus. A multidão quer tocar Jesus. A multidão quer ser atendida pelos apóstolos para que os apóstolos encaminhem para que eles falem com Jesus. E essa multidão ruidosa faz um barulho enorme, porque eles estão no modo turbo, estão vivendo aceleradamente. E o que Jesus faz? Os discípulos voltam, Jesus vê que eles estão cansados, e Jesus não diz para eles: pessoal, segurem aí, porque a gente tem uma multidão aqui para atender, eu fiquei aqui, vocês foram, mas eu também fiquei trabalhando, vocês vão ficar trabalhando comigo. Jesus não faz isso. Jesus dá uma ordem: pessoal, vocês não tiveram tempo de comer, vocês não tiveram tempo de descansar, nós vamos para o deserto, vocês vão me seguir, nós vamos descansar lá. Oh, que bálsamo ler esse texto, porque nesse texto Jesus nos ensina que a gente precisa sair desse modo turbo que a gente vive. Jesus nos ensina que a gente precisa desacelerar, que a gente precisa parar para cuidar de nós, parar para olhar para a nossa saúde física, parar para olhar para a nossa saúde mental e cuidar da gente, para a gente ter um tempo em que a gente possa comer em paz, sem estarmos afetados com esse mundo barulhento que nós vivemos. Jesus nos ensina nesse versículo, gente, 3 verdades que eu gostaria muito que você abraçasse, porque são verdades preciosas. Primeira verdade que Jesus nos ensina é que desacelerar não é um luxo. Desacelerar é uma necessidade. Os discípulos voltam exaustos. Eles não têm tempo de comer. Não tiveram tempo de conversar com Jesus para dar relatório. Multidão está ali, e eles vão servindo, mas eles estão cansados. Jesus pede para parar tudo, vai para o deserto com eles, e eles vão descansar. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que descanso não é luxo, descanso é uma necessidade, e descanso não é uma necessidade física só, descanso não é só uma necessidade emocional, descanso é uma necessidade espiritual. Jesus, o Filho de Deus, Ele nos ensina a parar. Lembram quanto tempo durou o ministério de Jesus na terra? 3 anos. Jesus em 3 anos formou uma equipe de missionária de 12 cabeças duras. Gente que você não escolheria para revolucionar o mundo. Era tudo tranqueira. Simão Zelote andava com uma faca na cintura. Gente de temperamento explosivo, como João, como o Tiago, o Pedro, que não era um cara muito fácil. Jesus tinha 3 anos para treinar essa equipe, e fazer dessa equipe uma equipe, a melhor equipe do mundo, que ia pregar sobre o Evangelho. 3 anos só, para sinalizar o reino de Deus. 3 anos só, muito trabalho, porque Jesus trabalhava. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas o sobrenome de Jesus não era trabalho, porque Jesus desacelerava. Quando ele cansava, ele desacelerava. Quando as pessoas o cercavam, ele tinha sempre um tempo para estar a sós com Deus, para fazer solitude, para ouvir a Deus. Ele teve tempo de tirar os seus discípulos cansados do meio da vida modo turbo, levá-los para o deserto, para que eles descansassem. Por quê? Porque Deus nos ensina que descanso não é ociosidade. Descanso é uma necessidade. A gente precisa renovar as nossas forças.
E olha, gente, gostamos de trabalhar, mas trabalho não é tudo na vida. A gente precisa parar. E nós não podemos de jeito nenhum viver no modo turbo. Olha para o texto, gente. Os discípulos estavam fazendo algo muito bom, que era servir as pessoas, ajudar as pessoas. Mas eles estavam exaustos, mesmo fazendo algo bom. Eles precisavam desacelerar, precisavam descansar, precisavam ter tempo de repor as energias, ter tempo de comer sossegadamente. O corpo físico deles estava dando sinais. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essa vida modo turbo que a gente vive. Que a gente não tem tempo para cuidar da nossa saúde, que a gente não tem tempo para ir no médico. Homens, desculpa, eu preciso falar para vocês, abrir um parênteses. Novembro Azul. Eu sei, é terrível, eu sei. É traumático, eu sei. Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde física. A gente tem que fazer uma oração boa. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe nesse exame que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer. Cuidar da nossa saúde. Posso ouvir um amém? Só a mulher falou amém. Os homens não falaram amém. Fecha. A gente tem que cuidar da nossa saúde física. A gente tem que desacelerar. A gente tem que achar tempo para isso. Nós precisamos, irmãos, aprender que nós não somos um fazer humano, nós somos seres humanos. Você não é um fazer humano, você é um ser humano. Ser humano se cansa. Ser humano pode lidar com um transtorno mental. Ser humano pode ficar ansioso. Ser humano pode lidar com uma depressão. E eu quero dizer para vocês, gente, depressão é uma enfermidade que a gente tem que lidar. Mas tem que lidar com muita disciplina. Depressão a gente trata com remédio, a gente trata com terapia, a gente trata com fé. A gente tem que tratar, porque a depressão ela pode tirar a gente do eixo e a gente faz coisas terríveis. A gente tem que descansar, porque quem descansa não se distrai, consegue raciocinar. Consegue enxergar que tem uma coisa que pode ser uma oportunidade, mas pode ser uma cilada. Quando eu estou cansado, eu não tenho discernimento. Essa semana eu vi uma propaganda. Propaganda da TV Samsung. 87 polegadas, Alex. 87. Smart TV Samsung, 86 polegadas. Copa do Mundo de 2026. Minha mente já viajou, meu Deus. O Mateus pode me dar essa televisão de presente. Vou assistir a Copa. Parece uma oportunidade e pode ser uma cilada. O Mateus me dá essa TV Samsung 87 polegadas. Já me dá agora no Natal, ele vai aproveitar a Black Friday, vai me comprar. E aí eu fico deslumbrado. Aí eu faço assinatura da Disney, da Amazon Prime, Netflix, Globopay. E eu fico pensando, eu preciso estrear essa televisão antes da Copa. E aí, gente, a minha agenda ela é consumida com entretenimento. Vou assistir todas as minhas séries, vou maratonar. Aí não vou ter tempo mais para nada. Tempo para ir na igreja? Não acho. Porque o meu tempo está no meu entretenimento. Quando eu estou descansado, eu olho para uma coisa e eu tento enxergar com os olhos de Deus, isso aqui é oportunidade ou isso aqui é cilada? Tem pessoas que trabalham em 3 empregos. Mas é uma oportunidade, preciso construir o pé de meia para minha família. Você está muito bem intencionado, mas a sua oportunidade pode ser uma cilada. Vai tirar você da sua família, vai tirar você do convívio da sua igreja. Você não vai ter tempo de exercer seus dons e talentos. Cuidado. Tem a oportunidade que vem com um lacinho de presente, parece bênção de Deus, mas é cilada. A gente precisa discernir, mas se eu estou cansado, eu não vou discernir. Jesus pediu para que os discípulos fossem descansar,
Porque Jesus sabe que quando a gente está cansado, a gente não ouve direito a voz do Espírito Santo falando com a gente. A gente precisa descansar. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você: os barulhos deste mundo em evolução, eles podem acelerar a nossa vida. Há uma multidão ruidosa que está indo e voltando. Uma multidão que está chegando perto de Jesus. Você sabe como é que funciona uma multidão atrás de Jesus? No século I, é gente que pega uma senha e espera pacientemente o número da senha se aparecer lá no placar digital dos discípulos. Senha 5.876. Está todo mundo gritando: a minha unha do pé encravado está doendo mais do que a dor do cotovelo do fulano. Eu tenho que passar na frente. É uma multidão ruidosa, todo mundo levando a sua expectativa, a sua demanda para Jesus. Barulho. O mundo que a gente vive é um mundo barulhento. E acredite, esse mundo não vai mudar. O mundo não vai se transformar num lugar silencioso. O mundo vai nos acelerar. O mundo vai dizer para nós que tempo é dinheiro. O mundo vai dizer: se você parar, você perde. O mundo vai dizer: não tire férias, porque você tem que garantir o seu lugar no trabalho. O mundo vai nos acelerar, porque esse mundo que jaz no maligno é o mundo que nos ensina a viver uma vida tão apressada, que a gente não vive mais o agora, a gente está vivendo sempre para um amanhã, que inclusive pode não chegar para nós, porque a gente pode pegar um burnout, porque a gente pode morrer de um infarto, quando o assunto é estresse, que a gente pode desenvolver pressão alta, porque para lidar com a minha ansiedade eu vou comer um monte de doce, aí eu vou arrumar mais um problema que é diabetes. O mundo não vai mudar, o mundo não vai se transformar num lugar calmo, mas eu e você, nós é que precisamos nos acalmar, diante deste mundo que está em ebulição, para a gente descansar. Irmãos, a gente está vendo Jesus fazer isso aqui. Jesus não manda os discípulos lá para o deserto: vocês vão lá e vão descansar. Jesus diz assim: vocês me sigam, porque a gente vai para o deserto. Jesus nos ensina sobre descanso. Jesus nos ensina que a gente tem que tomar cuidado com o barulho desse mundo que a gente vive. Pessoal, o barulho desse mundo está mais perto de você do que você imagina. Está na palma do seu celular. As notificações deste mundo são barulhentas. Você está almoçando, entra uma notificação, trim! Aí você dá uma olhadinha com o canto de olho assim: mensagem no Instagram. Você imagina: puxa vida, é alguma coisa importante. E você está acelerado. Os barulhos deste mundo doido que a gente vive. Os barulhos da pressão externa, para você ser o melhor, para você fazer mais um curso de pós-graduação, para você ter mais de um emprego, porque você precisa produzir. Os barulhos deste mundo externo, que faz com que a gente fique interessado nas fofocas do mundo gospel. Tem até um site, Fuxico Gospel. Meu Deus, isso chegou entre os evangélicos. Você que é membro da IBCS, eu sei que você não se interessa por fofoca gospel, nem fofoca dos artistas, das celebridades. Tenho certeza disso. Que você não gasta tempo ouvindo essas besteiras. Tenho certeza, se você é da IBCS, você é um cara, gente boa. Se você é de outra igreja e nos visita, eu desconfio de você. Brincadeira. Gente, conselho de Jesus: desacelera. Não entra nesses barulhos. Sabe quanto tempo que a gente gasta em média nas redes sociais para entretenimento? 9 horas. O brasileiro, em média, consome 9 horas plugado no celular, no computador, para entretenimento. É muita coisa. Como é que eu vou adquirir a sabedoria daquela canção que deveria ser o tema, Bruno, da nossa série? Ando devagar porque já tive pressa. Nunca.
Eu nunca vou andar devagar, porque 9 horas da minha vida é para ficar acelerado com o meu celular, com a minha navegação nas redes. Eu preciso tomar cuidado com isso. O barulho está bem mais perto do que a gente imagina. Sabe, gente, eu acho que a gente deveria fazer jejum da pressa. A gente deveria fazer jejum das redes sociais de vez em quando. Desligar. Olha, eu estou até melhorando. Tem um mês que eu não levo mais o meu celular para a minha cama. Meu celular agora fica na sala. Não estou mais, como eu testemunhei, antes de tirar o pé da cama, respondendo mensagem. A gente precisa fazer jejum das nossas redes sociais. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que é no silêncio que Deus fala mais alto. O problema é que a gente está cheio de barulho. E quanto mais barulho tem no nosso interior, menos a gente consegue ouvir a Deus. Finalmente, terceira verdade que eu quero compartilhar com você. Cuidado, o barulho interior rouba a nossa paz. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E ele vai dizer depois, em Mateus 11, 28, venham a mim. Você que está ansioso, você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Acredite, gente, o barulho externo deste mundo, ele é tão problemático como o barulho interno. Mas eu acredito que o barulho interno é muito pior. O barulho interno vem de dentro da gente. O que você chama de barulho interno, pastor? Eu chamo da nossa ansiedade. Não olha para o irmão do lado. Olha para mim. Sua pálpebra está tremendo agora? Ela está saltando? Você está ansioso. Você está preocupado com alguma coisa. Você tem tido muita insônia? Você tem tido frequentes dores estomacais? Pode não ser o salgadinho que você insiste em comer à meia-noite. Pode ser a ansiedade. Barulho interno das comparações. Porque a gente se compara. A gente não deveria. A gente vive se comparando. A gente tem um comparômetro em casa. A gente entra nas redes sociais. Acessa as redes sociais do Lucas Batista. Meu Deus, ele ganhou uma jaqueta jeans da esposa dele, lindíssima. Tirou uma foto. Eu não tenho uma jaqueta dessa. E aí a gente se sente inferior. A gente se sente menos. A gente se compara demais. Cada um de nós corre uma corrida diferente, mas a gente se compara demais. E a comparação produz barulho na minha mente. Produz um desejo de ter aquilo que eu nem preciso ter. Mas eu acho que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Irmãos, nós precisamos parar com isso. Porque isso nos acelera. A gente fica no meio do caos. Quando o nosso interior está com esse barulho. A gente precisa se cuidar. Nós vamos sempre sofrer se o nosso mundo interior ele se desorganiza, porque nós ouvimos muito barulho deste mundo e não conseguimos ouvir a Deus. Sabe, gente, o maior milagre não é andar sobre as águas. O maior milagre é a gente não se afogar com as águas, com a tempestade. O que eu quero dizer é que este mundo sempre vai ser barulhento. E o milagre é eu viver em paz num mundo barulhento, onde eu não me entrego à ansiedade. Onde aquelas vozes que dizem para mim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Sabe quando a gente abre um negócio novo? Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Vou perder todo o meu investimento. A gente vive com essas coisas falando no nosso coração.
A gente passa dos 50 anos e a gente pensa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou viver para conhecer meus netos? A gente fica pilhado porque as vozes barulhentas do mundo despertam a nossa ansiedade. Uma mente inquieta nos impede de ouvir a Deus. Uma mente inquieta nos impede de ouvir os outros. Ontem eu estava vendendo os livros lá, e as pessoas falando, e eu preocupado com quem estava me ajudando, que não tinha feito um lanche, e tentando me concentrar na dedicatória, no nome que me falaram que eu preciso fazer. E teve uma hora que eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ficar fazendo 25 coisas, não quero pensar 25 coisas. Tem gente que está falando comigo na minha frente, pedindo uma dedicatória, é essa pessoa que eu preciso falar. O mundo nunca vai fazer silêncio. Somos nós que precisamos nos aquietar. Por isso, transforme o seu barulho em oração. Por isso, vá até Jesus. Venham a mim. Porque Jesus pode fazer você desacelerar. Gente, como é que eu termino esse terceiro episódio? Jesus nos convida a viver uma vida com mais leveza. Pessoal, Jesus não fez tudo o que ele podia fazer. Jesus podia cuidar, dar conta de toda aquela multidão. Estralava os dedos, resolvia. Mas Jesus fez tudo o que ele deveria ter feito. Ele deixou a multidão, deixou o barulho, foi descansar. Interessante quando Deus trata com Elias, 1 livro de Reis, capítulo 19. Deus não fala no barulho, Deus fala na brisa suave. O anjo não grita, Elias, o que você está fazendo aí, seu miserável, sai da caverna. Elias, o que você está fazendo aí, filho? Porque Deus respeita o nosso momento interior ruim. Ele conversa com a gente, Ele nos desacelera, porque esse Deus nos ama e Ele quer o melhor para nós. Eu quero convidar você a desacelerar, meu irmão, minha irmã. A gente está chegando naquela fase do final do ano, a fase do TPN. Sabe o que é o TPN? Tensão pré-natal. O que eu vou dar para o pastor? Será que ele já deu a dica? Uma Samsung 87 polegadas. Não me dê em nome de Jesus. Não. O que eu vou dar para o meu filho? As grandes discussões teológicas do Natal estão de volta. Uva passa, vai no arroz, vai na maionese, vai no panetone, como puro, põe na salada de alface, e a gente fica doido. A gente trabalha estressado, a gente está na ceia de Natal. Gente, barulho, desacelere. A gente tem que desacelerar para ouvir Deus e para ouvir o nosso próximo. Faz sentido para você? Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, acelerado, abatido, ansioso, porque eu vos aliviarei. Você não quer pedir isso para Jesus agora? Senhor, eu preciso desacelerar. Preciso achar um tempo para cuidar da minha saúde. Preciso achar um tempo para a minha vida devocional. Preciso achar um tempo para servir a Jesus com os meus dons e talentos. Preciso achar um tempo para ficar mais perto da minha família. Vamos orar? Pai querido, aplica a Tua palavra nos nossos corações. E que desacelerar seja a palavra de ordem para nós. E não acelerar. E não viver apressadamente. Não desfrutando o agora. Vivendo correndo só em função do amanhã.
Continue falando com a gente, Senhor, nos incomodando com a Tua palavra, para a gente estabelecer as prioridades certas na nossa jornada pelo chão da vida. Deus, nos ensina isso. Precisamos aprender aos pés de Jesus. Fala com a gente, usa essa canção para ministrar encorajamento, renovo e esperança. Pedimos isso, orando por isso no nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé?